Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante, chupadora, de baba, de beijo grego alheio. Agora com vocês, elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. Quais são as energias que se apresentam? Vamos lá? Ou a energia do The Lovers, aí iniciando para vocês com escolhas, ou talvez com uma indecisão, né? Fico com o amante, ou fico com o oficial, ou com os dois, né? O que mais? Ó, se abriu vários, a gente fecha aqui, porque são várias energias. Uma torre aqui, 2 arcanos maiores, né? Vamos lá. Energia da Rainha de Espadas. Bem, vocês têm uma torre no positivo, que significa o quê? Significa que transformações e reconstruções serão necessárias para que você faça a escolha correta. Aqui, se você for amante, você está entre a cruz e a espada. Olha aqui, você, Rainha de Espadas, ainda mais se você for do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Aqui a grande questão, né, do The Lovers, a carta dos amantes, a carta do canal, é, na verdade, uma escolha. O que eu faço? Eu caso ou compro uma bicicleta, né? Ou eu fico com o oficial, ou fico com a minha amante, ou eu largo esse traidor, ou fico nessa história que tá aqui com o terceiro elemento, né? Então, a carta da torre aqui no positivo, junto com o The Lovers, são 2 arcanos maiores. Então, significa o quê? Significa que a energia dos arcanos tá favorável para um processo de reconstrução. Essa reconstrução precisa ser dada no nível praticamente espiritual. Aqui existe, sim, um processo de reconstrução e finalizações. A Rainha de Espadas no negativo mostra que uma situação precisou ser cortante, uma situação precisou findar. A Rainha de Espadas é uma rainha mais racional, ela corta cabeças, mas ela está no negativo. Significa o quê? Ela está numa posição onde ela está pensativa em relação, ela está indecisa, sabe? Porque normalmente a Rainha de Espadas, ela é uma pessoa racional, ela usa a razão, ela usa a mente para poder fazer as escolhas e cortar também, mas ela tá vibrando no negativo. Por quê? Porque ela está indecisa. Se você for uma energia feminina que tem um amante, ou que você é a corna e precisa tomar uma decisão na sua vida, você saiu com a carta da indecisão. No positivo, quer dizer, a carta do The Lovers, ela também é uma carta de amorosidade, né? Então, por uma questão de sentimento, você não tá conseguindo usar essa Rainha de Espadas. Ela está no negativo, você não tá conseguindo ser racional. Aqui há uma necessidade de você repensar as suas próprias posições. Quer dizer o quê? Que vocês que são do elemento água são muito mais emotivos, né? São muito mais calientes, são muito mais voltados para as paixões. E caso você tenha um amante, né, que você é o traidor, filho de uma boa quenga, que a carta dos amantes saíram com a primeira energia, você não sabe exatamente o que você quer. Por quê? Porque a carta da torre tá aqui com a Rainha de Espadas no negativo. A torre no positivo significa o quê? Que você precisa trabalhar a sua espiritualidade. Talvez você precise entender as suas verdadeiras questões. Você talvez precisa compreender a sua história de vida. Principalmente entender coisas relacionadas a como você lida com suas escolhas. Rainha de Espadas no negativo significa que não tem racionalidade aqui, ela está negativada. Por quê? Porque talvez você tenha um envolvimento aqui com essa carta dos amantes que te deixa numa dúvida de qual caminho a seguir.
Porém, quando você não escolhe, né? Quando você não consegue usar essa rainha de espadas a seu favor, a torre vem e ela vem para desconstruir. Como ela está no positivo, essa desconstrução é algo que está vindo da espiritualidade. Caso você seja o corno, você vai saber, você vai entrar em contato, talvez você descubra que você sinta sendo traída e que você precisa usar o racional, porque você está desestabilizado, talvez, por isso que essa rainha de espadas está no negativo, pedindo um socorro para a torre, quer dizer, para a espiritualidade. Ela está desorientada no tempo e no espaço, são dois arcanos maiores, protegendo a sua energia aqui do elemento água. Então, aqui há uma necessidade realmente de você se conectar mais com a sua essência, buscando quais são as respostas principais que você precisa para tomar essa decisão, para escolher fico com o amante ou fico com o oficial, ou largo desse traidor, porque já descobri essa amante, dou essa torre e recomeço a minha vida com mais racionalidade, porque agora, neste presente momento, estou rainha de espadas no negativo, sem razão, sem tá com clareza de pensamento, porque todas as cartas de espadas é mental, mas a rainha de espadas, ela é o cúmulo do mental, sabe? Ela é extremamente racional. E no negativo quer dizer que vocês estão extremamente irracionais. Vocês não estão ponderando as coisas. Por isso, a espiritualidade manda essa torre para que você trabalhe essas energias de escolhas do The Lovers, né? Dos amantes. Aí você, com a cabeça mais organizada, você poderá tomar partido daquilo que é melhor para você, certo? Vamos lá agora. O que mais aqui temos nos desejos aqui para Câncer, Escorpião e Peixes, elemento água. Uma se apresentando aqui em cima. 5 de pentáculos que tentou vir ao contrário, mas eu não senti que era. Existe uma escassez, tá, gente? Talvez seja escassez sabe, de clarificação mental, rainha de paus no positivo, porque aqui existiu uma conexão. Não tem nenhum copas aqui por enquanto. Aqui, essa estruturação aqui se deu muito mais para uma linha, né? Se você tem um amante, ou se a pessoa que você se envolveu, se tá aqui para saber se é corno, teve um amante por uma questão sexual, puramente sexual. Mas nada assim tão significativo, porque eu tenho 5 de pentáculos. Se você quer saber, eu sou amante, ele gosta da outra pessoa, o que eu devo fazer, largo ou não largo? Se você tiver em dúvida se você deve largar ou não, porque você é um corno, uma corna, eu não largaria nesse momento, porque a relação que essa pessoa tem com o amante é uma relação escassa, sabe? É uma relação que talvez só tenha envolvido. Ó, tava vindo assim ao contrário, tá? É uma relação escassa. Ou se você foi corna porque você tá dando pouco, ou o outro, tem uma situação esquisita aqui. Vamos ver, vai. Vamos ver o que tem no negativo aqui pra gente clarificar. O que mais que temos aqui, ó? Caiu uma aqui, ó. 2. Ai, não vou citar 2 não, é uma só. Aqui ficou 6 de copas. Aqui veio uma carta de vocês no negativo, 6 de copas. Talvez você é uma pessoa que vive muito do passado, por isso que caiu a carta no negativo. Você é uma pessoa que não esqueceu alguma coisa, ou o que eu tô sentindo aqui você passou por um processo, você aqui é o corno, você passou aqui por um processo de traição, por uma escassez, porque essa carta estava tentando se apresentar no negativo, por uma escassez, sei lá, emocional, ou mesmo por algum tipo de escassez no relacionamento de vocês, ou
porque essa pessoa teve uma amante, começou a ser escasso com você, começou a dar fora e pouco dentro. E você vive nesse saudosismo, tentando relembrar como que vocês eram no passado. 6 de copas no negativo com rainha de espadas, você não está conseguindo se organizar mentalmente. E você fica tentando buscar aquela pessoa que você era, aquela pessoa que o outro era. Esquece. Se você quer perdoar essa pessoa e continuar esse relacionamento, há uma necessidade de você, primeiro, dar um perdão para o passado, esquecer essa história escassa e ativar a sua rainha de paus. A rainha de paus já é uma rainha mais caliente. E se você tem aí no seu mapa algo que está ali voltado, né, para o elemento fogo, né, Áries, Leão e Sagitário, aqui é interessante que você busque essa conexão, essa egrégora com o elemento fogo para recuperar a sua autoestima, para recuperar, reconstruir aquilo que te colocou prédio abaixo, né? Te colocou ali no chão. A torre com a rainha de paus no positivo significa o quê? Para que você reconstrua a sua história, porque a torre no positivo é a espiritualidade fazendo ali o seu papel e consertando aquilo pelo qual te derrubou. Certo? Se vocês aqui do elemento água passaram, né, por esse processo aqui, ó, vocês descobriram a amante e a relação ficou 5 de pentáculo, ficou escassa, ficou pouco pra você, a pessoa tava dando muito fora e pouco dentro. Aqui é uma necessidade de você reconstruir, você ali a corna, o corno, é uma necessidade de você reconstruir as suas bases de segurança mental, as suas bases de fortalecimento psicológico. No momento que você reconstrói, no momento que você se permite ser essa rainha de paus, você vai tecendo, né, o fio da meada da sua própria história. Você vai tecendo o fio da meada das suas próprias questões e fortalecendo o seu psicológico, fortalecendo o seu mental, né, na coisa mais profunda, o seu espiritual e principalmente a sua sexualidade, porque eu sinto que aqui, ó, a carta dos amantes, talvez essa história aí pra com você foi justamente porque era um relacionamento escasso, era um relacionamento 5 de pentáculos, onde só existia um lado da moeda sendo favorecido, e talvez tenha sido essa da amante. Agora, se você é um traidor, você tá traindo por quê? Porque você, na verdade, gostaria, né, de vivenciar algo mais profundo e de repente você tem aí, na verdade, uma rainha de espadas que tá sempre ali no saudosismo, tentando, relembrando às vezes até dos ex e não tá vivenciando uma história. E você sentiu essa escassez, né? Porque eu penso assim, ó, olha aqui, 5 e 6 é uma sequência de eventos, né? 5 e 6 como sequência de eventos, 2 rainhas, rainha de espadas e rainhas de paus, quer dizer, e junto com a carta dos amantes, que foi a que abriu essa leitura, quer dizer, você pode estar ser uma energia masculina, o traidor, né? Que tá entre a rainha de paus e a rainha de espadas. Você talvez vê nessa amante essa rainha de paus, essa pessoa mais fogosa, mais caliente, e vê na parceira ou no parceiro ali, que você pode trocar as figuras, uma pessoa mais fria, uma pessoa mais saudosista, sabe aquelas pessoas que vivem do passado? Ai, quando você era assim, quando você fazia isso, quando você... Cada dia que passa o relacionamento, cada noite que você dorme, cada dia que você acorda com uma pessoa, aquela pessoa já não é a mesma de ontem. Nós somos diferentes, cada dia mais envelhecendo, cada dia mais crescendo, ou se temos alguma situação escassa, que 5 de paus, significa o quê? Significa... o 5 de paus também, aliás, de paus não, de pentáculos, ele também pode ser um meio termo, sabe? Você pode ver ali o casal, pode estar vivenciando essa coisa que não tá nem quente nem fria, que não tá nem 10 de pentáculos
E nem um 8 ali, nem uma que tem algum tipo de oportunidade, nem 7, nem uma colheita, nem nada. Então, assim, a gente tem aqui um 5 de pentáculos que mostra que poderia essa coisa crescer, certo? Mas há uma escassez. Por quê? Porque eu tenho duas rainhas aqui, uma quente, né, rainha de paus, que é a tesouona do tarô, e uma que corta cabeças, que é a rainha de espadas, que está no negativo. Mas se você estiver se relacionando com o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, com o elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, isso aqui pode ser perfeito para você, porque sua única energia saiu no negativo com 6 de copas. Quer dizer que você precisa trabalhar suas emoções e entender que o que é do passado deve ficar no passado. Se você quer perdoar essa pessoa para continuar essa bagaça e reconstruir essa torre, entendeu? Depois de ter passado por essa treta, né? De ter passado por esse processo de escassez, onde a outra pessoa estava em dúvida, ou você em dúvida em relação a essa pessoa, há uma necessidade de você dar tchau para situações do passado. 6 de copas, há uma necessidade de você finalizar com questões saudosistas, usar essa rainha de espadas para cortar o saudosismo e entender que se ela tá aparecendo no negativo, algo tá falando com você. Se você quer ser uma rainha de paus, tudo bem que essa cara dessa rainha de paus aí tá com uma cara de bruxa, não tá com uma cara assim de quem tá fazendo uma coisa muito divertida, né? Por quê? Porque ela tá ali tecendo, ela ainda tá num processo de tecer, de preparar alguma coisa, de reconstruir essa torre. Você percebe? Ela está reconstruindo essa torre. Ela está repensando questões. E olha como as cartas conversam, né? Ela está pensando em que escolha, The Lovers, a fazer. Se mantém nessa relação que está 5 de pentáculos, que está escassa, mas ainda há sentimentos, porque ainda existe algo do passado que alimenta talvez a relação de vocês, quando a gente pensa aqui na relação oficial. Quando a gente pensa na posição do amante, é aquela coisa, putz, será que eu permaneço numa relação onde essa pessoa não tá comigo e não tá com a outra pessoa, ela tá dividida? Será que dá para sustentar? Dá para só o meu tesão, dá para só as minhas questões reconstruir essa torre? Eu pensando como amante, né? Agora pensando como corna, existe aqui algo que para você, se você quer continuar, se você vive nesse saudosismo tentando recuperar uma antiga relação, aqui há algo que você precisa trabalhar do ponto de vista que seja o ponto de vista emocional. A escassez aconteceu. A escolha, essas rainhas estão aí no jogo. A torre apareceu. Então aqui há uma proteção espiritual para essas energias triangulares serem repensadas. Se você quer ter um The End feliz com alguém, há uma necessidade de você rever aquilo que você faz, como você faz. E se isso que você faz é algo que está te trazendo um processo de construção espiritual, certo? A torre está aqui para apresentar. E se isso que você quer permanecer, se você quer permanecer nessa relação, que ela por enquanto está escassa, 5 de pentáculos, há uma necessidade de você fazer uma escolha. E essa escolha tem que ser uma escolha racional. Por quê? A rainha de espadas está no lado negativo. E ela está vibrando em coisas do passado. Entendeu? Se você não perdoar as situações do passado e não finalizar com essas situações do passado, você vai vivenciar essa rainha de espadas sempre ali, quase que num processo de irracionalidade. Bem, né? É isso. Agora vamos aqui para sexualidade, para complementar essa leitura que ficou muito longa de explicação. Ó, 6 de copas do positivo aqui agora. E 7 de copas do positivo também. Então aqui,
as cartas que se apresentam na sexualidade, elas apontam que sim, essas decisões, essas conclusões que talvez você tenha que ter, tá envolvendo muito sentimento, tá envolvendo muitas escolhas. O 7 de copas nessa posição não quer dizer que é só os contatinhos, tá, gente? Vocês têm que saber fazer a interpretação olhando a leitura no geral, certo? Esse 7 de copas nessa posição com a rainha de paus e a torre mostra o quê? Mostra que dentre todas as possibilidades que tu tem, que é mais uma carta, né, de indecisão, a carta dos amantes e 7 de copas mostra que sim, existiu ou tá existindo um triângulo, mas há algo. 6 de copas que se repete no positivo e no negativo. Há algo ainda de vocês que ainda tem um sentimento real. No casal ou nessa relação de amantes existe um sentimento real. E esse sentimento, em nome desse sentimento, e que saiu aqui a energia de vocês, né? Câncer, Escorpião e Peixes bem forte, se vocês estiverem se relacionando também com esse elemento de vocês, isso se concretiza porque tem muito sentimento nessa história. Vamos lá aqui no negativo, o que saiu aqui pra vocês? Ó, uma que virou aqui, eu vou pegar essa aqui, ó. Virou duas, mas eu só vou pegar uma. Olha só, a carta da justiça. Se você estivesse envolvendo aqui com Libra, porque aqui, ó, aqui saiu Gêmeos, Libra, Aquário. E agora se confirma, Libra. Se vocês estiverem se relacionando com uma Libriana, um Libriano, aqui tem uma coisa que vocês precisam entender. Esse Libriano, essa Libriana, ou Gêmeos, Libra, Aquário, aqui, são pessoas que elas têm muito sentimento por você, mas são pessoas que vibram muito em energias do passado. Talvez, se você aí, que é do elemento água, foi traído por alguém que tem esse elemento ar, fique sabendo que essa pessoa ficou muito balançada com esse amante, ficou muito envolvida com esse amante, ficou muito emocionada nesse sentido. E isso deu uma balançada no relacionamento de vocês, certo? Isso aqui fez com que vocês sentissem a escassez, 5 de pentáculos, com a carta do The Lovers, dos amantes, e o 6 de copas. Vocês ainda vibram, sabe? Eu tô sentindo bem aqui, Escorpião, ainda vibra naquele início que uniu vocês. Ai, a gente era tão apaixonado, ai, sabe? Vocês ficam vibrando muito nisso. Agora, lida com o seu presente, vê o que dá pra fazer, o que vocês realmente querem, se vocês realmente querem permanecer nessa relação. Vocês estão muito indecisos. Vocês estão muito emocionados aqui, eu sinto isso, porque eu tenho 2 6 de copas, vocês saudosistas, talvez lembrando, talvez se vocês foram o traidor, vocês estão lembrando muito dessa pessoa que já foi, tá? Essa situação já teve uma torre, certo? Já teve essa torre, essa pessoa já saiu da sua vida e você fica ainda lá, sabe, batendo punheta mental e lembrando da pessoa. Ai, mas eu era tão feliz com esse Libriano, com essa Libriana. Ai, ele fazia isso, ela fazia aquilo. Meu, sai desse saudosismo. Essas 2 cartas se repetem, dizendo que no negativo tá mostrando claramente que isso tá te tirando a sua razão de ser. Tá te tirando você do seu racional. E que mostra que se você aqui se envolveu com o Libriano, você precisa entender que há algo dentro de você que você tem que se recuperar. Talvez recuperar aquilo. Não, você não vai conseguir ser você. Você mesmo não consegue ser você do passado. Que dirá a pessoa, entendeu? Então aqui há uma necessidade de você curar uma ferida de uma saudade da piroca do Libriano, saudade das xoxes da Libriana, uma necessidade de você curar isso. Por quê? Porque tem muita escassez aqui. E se você se envolveu com o Libriano que tem forte partes do mapa com o elemento terra, touro, Virgem e Capricórnio, há uma necessidade de você fazer uma escolha. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela já tá
tocando em outras bandas. Há uma necessidade de você dar tchau para essa situação. Tudo bem, lembranças são interessantes. Lembre com carinho dessa pessoa, bate uma aí para a pessoa se quiser, mas entenda, existem outras possibilidades na sua vida aí, o pisciano, canceriano e escorpiano. Existem outras possibilidades, existem outras questões. Vocês têm aqui, ó, 2 cartas que vocês têm outros caminhos. A carta dos amantes e a carta 7 de copas mostra que vocês, aí do elemento água, têm outros contatinhos, têm outras possibilidades que estão para vir quando você aprender a dar tchau para uma situação, ser mais racional e conseguir falar os nãos necessários, porque aqui tem muita injustiça. A carta da justiça, de novo, aqui que nem saiu ali pro elemento, acho que se eu não me engano, foi pro elemento ar, né? De novo se repete aqui no negativo. Há uma necessidade de você fazer justiça espiritual, inclusive pedir por essa justiça espiritual para você ser liberado para os seus caminhos, ser um caminho mais divertido, certo? E vocês têm todo esse potencial. Vocês têm a carta da torre, que é para proteção espiritual nessa posição. Você tem a carta da rainha de paus, que se você tiver forte no mapa também, Áries, Leão e Sagitário, isso vai realmente ressoar com você. E aqui você sabe que você pode ter uma reconstrução da sua vida, reconstruir a sua libido e deixar vir para você aquilo que é do seu próprio elementar, do seu próprio elemento água, que são esses 7 de copas. É se abrir para o mundo, para novas possibilidades. E na hora que você se abre para novas possibilidades, você se transforma nessa rainha de paus. Você vira essa tesudona do tarô. Você vira uma outra energia e consegue ser mais racional, consegue lidar melhor com as suas questões do passado e consegue fazer a justiça, principalmente divina, naquilo que mais te ferrou, que foi o seu emocional, tá? Porque aqui tá claro que existia muito sentimento. 6 de copas que se repete, um no positivo, outro no negativo, e 7 de copas que mostra que você é uma pessoa amorosa e que você é uma pessoa que tem possibilidades e que a justiça precisa sim ser buscada e ser feita a seu favor, porque essas cartas saíram no negativo mostrando que você sofreu injustiça. Por quê? Porque você vibrou muito numa situação do passado e não conseguiu ter o racional para lidar com essa situação. Bem típico, né, do elemento água, que são pessoas extremamente emotivas. Então aqui é sim um recadinho para que você lide melhor com suas questões emocionais. Busca terapia, vai fazer, sei lá, vai fazer yoga, vai buscar radioterapia, mesa radiônica, radioterapia não, né, gente? Mesa radiônica, vai buscar aquilo que te dá sentido, psicanálise, psicoterapia, psicodrama, qualquer coisa. Psicodrama combina muito bem, porque aqui o psicodrama, ele consegue fazer com que você catarticamente libere esses monstrinhos que ficaram na sua mente te atazanando. E isso te abre para novas possibilidades. 7 de copas, você se abrindo para o mundo, para N bocas ainda que você não experimentou, você saindo dessa situação saudosista que mais te coloca no fundo do poço, entendeu? Que mais te coloca nessa escassez de 5 de pentáculos e que mais te coloca aqui, ó, sabe, numa injustiça que você faz com você mesmo. 6 de copas. Saia dessa. Se você é a corna, você tem todos os elementos aqui para se levantar. Você tem a torre para você reconstruir, você tem a força da rainha tesudona do tarô, você tem aqui a potência de novos contatos, você tem aqui a sua escolha, né? Se escolha se você é a corna. E se você é o traidor, você vive, sabe o quê? Você tem tantos contatinhos que você já fica indeciso. Aí sabe o que no final você sente?
vazio. 5 de pentáculos, você se sente escasso. Sabe por quê? Porque no fundo você está buscando algo dentro de si que talvez esteja no passado e que você não consegue dar nome. Então aqui o recado é para os 3. Você, corno, tem tudo para sair dessa situação e buscar os contatos. Você é uma pessoa emotiva, uma pessoa carinhosa, que sofreu injustiça. Você, amante, você consegue, você entendeu? Ter outras pessoas que não sejam pessoas injustas com você, que não sejam pessoas que te colocam ali numa posição de estar ali maluca, sem racional. Você consegue ser essa tesoura do tarô e fazer a torre vibrar a seu favor, porque você consegue pedir para a espiritualidade te livrar de algo que está sendo muito mais maléfico. Agora, se você curte essa situação de ser amante, entenda, aqui essa situação aqui mostra que essa pessoa, seu amante, ele é indeciso. Por quê? Porque ele ainda vive essas questões do passado. Às vezes ele fica com você, mas ele não larga do oficial ou do oficial, porque tem muito sentimento envolvido nessa história. E aí você sente a injustiça, né? Você quer que a pessoa se separe, você quer que a pessoa faça isso ou não. Você quer se aproveitar dessa situação, mas no fundo, há algo aqui que fica escasso para você. E para todas as situações aqui, o que pede? Tanto para qualquer uma dessas posições, pede que vocês entrem em contato com a espiritualidade, porque a torre no positivo fala, vocês, todos do triângulo, necessitam se conhecer melhor para que escolhas melhores ou partes de você trabalhe questões emocionais que precisam, sim, de mais clarificação para sair dessa irracionalidade. Rainha de espadas negativo pede o quê? Mais razão e menos loucura. Bem o que eu tenho aí para vocês. Se fez sentido, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, né? Pode deixar um comentário. E é o que eu tenho aí para vocês. Vocês querem que o canal continue dos triângulos? Ajude a movimentar.